nasce no ano 5 da era cristã. Paulo Provavelmente nasce no ano 5 da era cristã. Se Jesus nasceu no ano -4, chegamos ao ano 0 e estamos no ano 5, isso significa dizer que Jesus tem aproximadamente, quanto é? 5 menos -4. A diferença entre -4 e 5 vai ser quanto? 9. Tá, então veja. Quando Paulo nasce, Jesus tem provavelmente 9 anos. Paulo estuda, como todo judeu estuda, até os 12 anos, numa sinagoga, 12, 13 anos. E quando ele vai fazer a sua faculdade, ele vai para Jerusalém. Atos fala que o sobrinho de Paulo, lá em Jerusalém, dá notícia para Paulo, lá no final do livro, de que os judeus estão querendo matá-lo. Isso leva os estudiosos a acreditarem que, se ele tem um sobrinho em Jerusalém, isso faz referência à irmã que ele possivelmente tinha, e onde ele ficou em Jerusalém, quando ele veio fazer a sua faculdade. Acontece que quando Paulo veio fazer a sua faculdade em Jerusalém, aos pés de um homem chamado Gamaliel, Jesus ainda não havia começado o seu ministério. Jesus estava perto, ainda alguns anos antes do início do seu ministério, mas estava morando lá na cidadezinha de Nazaré. É possível que em alguma das festividades em Jerusalém, como a festa da Páscoa, por exemplo, Paulo estivesse lá, Jesus também estava lá, Jesus ia anualmente, mas em Jerusalém, numa festa de Páscoa, tinha cerca de 120 mil pessoas. Como é que duas pessoas no anonimato, Paulo, porque Paulo não é conhecido ainda, é apenas um estudante de teologia, Jesus, porque é um anônimo de uma das menores cidades da Palestina. Ou seja, é possível que os dois estiveram na mesma festa, mas em nenhum momento Paulo cita que tem ciência do ministério de Jesus. Ele não fala disso em nenhuma das suas cartas, o que leva a crer que quando Jesus realmente foi começar o seu ministério, por volta dos 30 anos de idade, como o próprio um dos evangelhos diz, Paulo estava terminando, ou havia terminado a sua faculdade, e portanto havia voltado para a cidade de Tarso. Tudo bem até aí? Tá. Paulo se converte ao cristianismo, segundo uma das propostas, das teorias mais faladas. Paulo possivelmente se converte ao cristianismo no ano 35 da era cristã, logo alguns anos depois, após a morte e ressurreição de Jesus. Claro isso? Quando Paulo aceita a Jesus no ano 35 aproximadamente da era cristã, Paulo, segundo ele mesmo diz em Gálatas, ele vai direto para onde? Para a região da Arábia. Ele diz isso em Gálatas. E ali na região da Arábia ele fica quantos anos? Ele fica 3 anos na região da Arábia. Ou seja, quando o castelo teológico de Paulo ruiu, aqui em Atos 9, ele que conseguia explicar e provar para qualquer um que Jesus não era o Cristo pelo Antigo Testamento, agora vai ter que se refugiar durante 3 anos, mesmo tempo que os discípulos se prepararam, para de alguma forma reler o Antigo Testamento para provar que Jesus é o Cristo. Ele precisava reler para entender isso. Por quê? Porque Cristo agora apareceu para ele. E eu penso que uma das doutrinas mais importantes de Paulo, que é a união mística entre Cristo e a igreja, Paulo aprendeu no dia em que ele viu Jesus. Porque Jesus diz assim: Paulo, por que me persegues? Mas Paulo não está perseguindo Jesus, Paulo está perseguindo a igreja. Mas agora, a partir dessa palavra de Jesus, ele entende que perseguir a igreja é perseguir Jesus. Ou seja, possivelmente daí, ele entende uma das doutrinas mais brilhantes que vai percorrer todas as suas cartas, a questão da união entre Cristo e a
cabeça da igreja e por aí vai. Só que Paulo, se ele se converte em 35 e passa 3 anos na Arábia, isso significa que ele volta quando? Ele volta em 38. Ele mesmo diz em Gálatas que quando ele volta em 38, ele fica pouco tempo em Jerusalém. Ele não fica muito tempo em Jerusalém, ele fica poucos dias ali. E aí, exatamente. Então, a partir disso, ele volta para Damasco e ele vai ficar ali na região da Síria e da Cilícia, anotem aí, de 38 a 43. Então, se ele se converteu no ano 35, passa 3 anos no deserto da Arábia, já são 38. Ele vai agora, passa em Jerusalém, os irmãos não recebem muito bem Paulo, o povo ainda não acredita no seu ministério, no seu Barnabé. Então ele volta para a região de Damasco e ele vai ficar na região da Síria e da Cilícia de 38 a 43. Portanto, já se vão aí 8 anos desde o momento em que ele se converteu em 35. Depois, 38 a 43. Isso está em Atos 9 e 30, tá? Depois, de 43, Síria. em 43 e 44, bom, mas antes disso, alguém abre para mim rapidamente Atos 11 e 25. Atos 11 e 25. Partiu, pois, Barnabé para Tarso em busca de Saulo. O que aconteceu? Barnabé foi enviado pelos apóstolos para a igreja, para fundar, para trabalhar com os irmãos de Antioquia. Ele fica cerca de 1 ano em Antioquia. Síria e Cilícia. Aí, no ano 43, os apóstolos enviam Barnabé para cuidar da igreja de Antioquia. Barnabé fica mais ou menos alguns meses nessa igreja e se dá conta de que ele precisa de alguém para ajudá-lo. E ele se lembra de quem? Saulo. Atos 11, 25 diz exatamente isso. Não é isso? Nós acabamos de ler. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Saulo passou a ser Paulo. Não. Veja bem. Barnabé foi para É a mesma coisa. O nome é o mesmo, porque Saulo é Saul. É o nome judaico, é o nome hebraico. E Paulo é o nome latino. Tá? Ele também é cidadão romano, ele herda isso de seu pai. Paulo é romano. Ele tem a cidadania. Paulo é um nome latino, exatamente. Nome romano. Então veja. Então, em 43, ele vem para a Antioquia da Síria ajudar Barnabé. Ele fica ali entre 43 e 44 ajudando Barnabé. É nessa ocasião que ele também vai novamente a Jerusalém, por conta da fome que está acontecendo ali, que está registrado em Atos capítulo 11, verso 27 e verso 30. Só que depois disso, no ano seguinte, 44, 45, fica nessa região, e em 46 Paulo começa a sua primeira viagem missionária. Primeira viagem missionária de Paulo vai então do ano 46 até o ano 48 e vai dos capítulos 13 até o capítulo 14 do livro de Atos. Depois da primeira viagem missionária, então Paulo regressa, né, e vai acontecer a grande conferência em Jerusalém, está lá em Atos 15, lembra lá da não é conferência, Concílio. Concílio da igreja de Jerusalém, se dá entre o ano 49 e 50 da era cristã. Portanto, se a gente considera que Paulo converteu-se em 35 e ele começa a sua primeira viagem missionária em 46, são pelo menos 11 anos entre a data de sua conversão e o momento em que ele começa a realizar as suas viagens missionárias.
Bom, se a primeira viagem vai de 46 a 48, 49 a 50, ou entre 49 e 50 a gente tem um concílio, nós vamos ter depois o ano 51, 50 na verdade entre 50 e 52, nós vamos ter a segunda viagem missionária, que vai dos capítulos de número 15 até o capítulo de número 18. Do capítulo 15 até o capítulo 18, nós temos a segunda viagem missionária, que se dá possivelmente nos anos 50 a 52. É nessa época, durante a primeira viagem missionária, que possivelmente surge o momento em que Paulo escreve sua primeira carta, a carta aos Tessalonicenses. Então, Na primeira ou na segunda viagem? Isso na segunda, desculpa. A primeira viagem foi de 46 a 48. E na segunda viagem é de 50 a 52, ele escreve talvez em 51 a sua primeira carta, a carta aos Tessalonicenses. Bom, ele escreve essa carta quando ele está possivelmente lá na cidade de Corinto, região onde ele fica mais tempo. Só que aí o tempo passa também um pouco mais, ele escreve Gálatas, depois vai ter ocasião a escrita de outras cartas, e a viagem, ou a terceira viagem missionária, vai acontecer entre 53 e 57. Entre 53 e 57, indo de 53 a 57, de Atos 18 até Atos 21, verso 7, de 18 a 21, entre 53 e 57, Paulo realiza sua terceira viagem missionária. Acontece, quando Paulo realiza sua terceira viagem missionária, Paulo tem uma estratégia muito linda, muito bela, porque a igreja de Jerusalém sempre teve problema com aqueles que não eram judeus. Foi por isso que os irmãos de Jerusalém mandaram para Antioquia alguém de confiança. Foi por isso que Atos também informa, no capítulo de número 11, versículo de número 19, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Atos 11, 19. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram também a falar aos gregos a respeito das boas novas. Então, a igreja de Jerusalém, ela sempre teve um certo problema com quem? Com os gentios. Ou seja, eles sempre se acharam mais dignos do que os gentios e, portanto, não queria que o evangelho chegasse aos gentios, porque os gentios não eram circuncidados e etc, e não se restringiam à alimentação que era necessária. Foi por isso que teve o concílio de Jerusalém, isso ou não? Sim. Isso é antes. O concílio de Jerusalém foi antes, mas eu estou voltando no tempo para mostrar para vocês que a igreja de Jerusalém sempre teve problema com quem não era judeu. Isso. Quando Paulo, sabendo disso, quer fazer algo para unir a igreja gentílica, que já está espalhada pelo mundo, por onde ele passou, com a igreja de Jerusalém, ele, sabendo que os irmãos de Jerusalém estavam passando por necessidade, alguns até passando fome, ele arrecada ofertas por onde ele vai, e isso está na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Todas aquelas ofertas que Paulo fala na sua segunda carta são ofertas que ele vai levar para Jerusalém. E um dos argumentos que Paulo usa para isso, quando ele fala com os gentios, saibam que vocês são devedores dos judeus.
porque foi de lá que o Evangelho chegou para vocês. Então ele vai incentivar os irmãos para ofertarem. Ele pega essa oferta na terceira viagem missionária, que é de 53 até 57. Ele pega essa oferta e ele leva para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, a atitude de Paulo é de, com essa oferta, aproximar os irmãos judeus dos irmãos gentios. Com isso ele unia a igreja. Com isso ele eliminava uma espécie de divisão, quando ele pegava o mais rico e o incentivava a ofertar ao mais pobre. Quando Paulo chega em Jerusalém, e na verdade quando ele vai chegando, já tem gente que começa a ser usado por Deus para dizer que em Jerusalém a coisa não vai funcionar muito bem. O próprio Paulo, antes de chegar em Jerusalém, lá na cidade de Éfeso, ele manda chamar os presbíteros e ele faz uma reunião com os irmãos. E ele se emociona tanto, segundo o livro de Atos, quando ele diz que os irmãos não vão mais ver o rosto dele. E os irmãos de Éfeso realmente, diz o texto bíblico, choraram muito e não queriam deixar Paulo quase que ir. Mesmo assim, Paulo, nessa ocasião, diz aos irmãos: meus irmãos, eu estou posto, eu estou pronto a me entregar pela obra de Cristo. Ele chega na região da Palestina, passa pela casa daquele missionário que tinha ido para Samaria, chamado Filipe. Filipe agora já tem algumas filhas, que são as profetisas, e chega nessa ocasião um tal de Ágabo, que é o profeta que veio visitar a casa dele. Então tá as filhas, o Filipe, o Ágabo e Paulo com a sua comitiva. Só fera. Isso. Com isso, Ágabo pega o cinto de Paulo e se amarra todo e diz assim: assim vão fazer ao longo desse cinto. E aí os irmãos começam a ficar preocupados, não querem deixar Paulo ir para Jerusalém, que ele já está pertinho, né? Mas Paulo diz assim: irmãos, eu não estou pronto só a ser amarrado, eu estou pronto para dar a minha vida por Cristo. Paulo diz isso nessa ocasião. E isso ele faz com muita tranquilidade. Ele vai para Jerusalém, leva a oferta. Nessa ocasião, os judeus em Jerusalém estão criando uma situação contra ele. Por quê? Porque no livro de Atos tem uma expressão recorrente, por onde Paulo passa, Paulo promovia uma espécie de revolução na cidade com o Evangelho. Ou seja, os judeus deixavam de ser judeus e viravam cristãos, os gentios se convertiam, e aí tem uma expressão que se repete em Atos, que é assim: aqueles que causam alvoroço pelo mundo chegaram até nós. Quando Paulo chegava numa cidade, era essa expressão que os líderes religiosos diziam: aqueles que causam alvoroço pelo mundo chegaram até nós. Esses homens, que são os líderes insinuados em diversos lugares, estão em Jerusalém numa festa, quando Paulo chega em Jerusalém. E eles se organizam e prendem a Paulo. Paulo fica preso e o sobrinho de Barnabé, o sobrinho de Paulo, descobre que os judeus fizeram uma aposta. Eles proclamaram um jejum. Eles não vão comer enquanto não matarem Paulo. Está em Atos. E essa informação chega para Paulo. Bom, mataram Jesus, mataram Estevão, né? O próprio Paulo estava lá consentindo na morte do Estevão. Paulo sabe quem é o Sinédrio, porque ele participou, ele foi um membro do Sinédrio, possivelmente. Então Paulo sabe quem são essas autoridades. Quando eles decidem, uma coisa está decidida. Então, quando chega a informação de que eles estão decididos a matar Saulo, então Saulo comunica às autoridades romanas, que eles estavam romano, e eles imediatamente o transferem de Jerusalém para Cesareia. Bom, se ele chegou em Jerusalém no ano 58, então ainda é mais ou menos no ano 58 que ele vai para Cesareia. Acontece que em Cesareia, Paulo apresenta a sua defesa a várias autoridades. Aí vai preso, né? Ele vai preso, ele já está preso em Jerusalém. Mas mesmo na prisão, os judeus decidiram, eles não vão comer enquanto matar Paulo. Né? Eles devem estar com fome até hoje. Mas eles
faz essa aposta e Saulo pede para ser transferido. Paulo é transferido para Cesareia, que fica ainda na região da Palestina, Cesareia Marítima, lá onde tem o hipódromo, aquele vídeo que eu gravei lá e tal, e ali Paulo fica preso, aquela cidade. Lá em Cesareia Marítima, Paulo apresenta o seu discurso e a sua defesa para várias autoridades, mas ninguém julga o caso de Saulo, e ele mantém preso ainda. O que acontece? Quando ele percebe que já fazem 2 anos desde que ele foi preso e que ele não foi julgado, continua preso sem ser julgado, 2 anos e o processo não anda, aí ele apela para César. Se ele chegou em Jerusalém em 58 e já se passaram 2 anos, que ano que é esse agora? Já é 60. Quando ele vai para onde? Para Roma, porque ele apelou para quem? César. Ele apelou para César. E aí, Atos, capítulo de número 28, está nos mostrando exatamente o quê? Atos 28 está mostrando a prisão de Paulo onde? Atos 28, gente, está mostrando a prisão de Paulo onde? A prisão de Paulo em Roma. Sim ou não? Sim. Então vejam, o que Atos 1:8 diz? Mas recebereis poder para serem testemunhas quando o Espírito Santo descer sobre vós, para testemunhar em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Qual é o ponto mais distante, né? Assim, em termos de limites do império da Palestina? Outro limite é o início, que é Roma. Então você tem o Evangelho saindo de Jerusalém e Atos 28, onde é que termina? Termina com Paulo em Roma. O que está acontecendo com Paulo em Roma? Atos 28, versículo de número... Atos 28, verso 16. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob custódia de um soldado. Ele está preso. Prisão é uma espécie de prisão domiciliar. 3 dias depois ele convocou os líderes dos judeus, eles se reuniram. Paulo disse: meus irmãos, eu não tenho feito nada contra o vosso povo, nosso povo, nem contra os costumes dos antepassados. Fui preso em Jerusalém, entregue aos romanos, eles me interrogaram, queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não porém por ter alguma acusação contra o meu povo. Por essa razão, pedi para vê-los, conversar com vocês, por causa da esperança de Israel, é que estou preso com essas algemas. Bom, aí tem o versículo de número 21, mais adiante, e no versículo de número 28, Paulo ainda falando, ele termina: portanto quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, eles a ouvirão. Depois que disse isso, os judeus retiraram-se discutindo entre si. Verso 30 de Atos 28. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos que iam vê-lo. Como é que termina o 21? Pregava o reino de Deus. 31. E ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Então veja, o Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, terminou exatamente assim. Porque Atos começou com Jesus anunciando a mensagem do reino e mandando os discípulos deixarem de olhar para si e olhar para o horizonte da missão. Eles não deveriam ficar perguntando quando isso vai acontecer. Pelo contrário, eles deveriam fazer missões. Se isso aparece lá no começo de Atos, isso volta a aparecer, o tema do reino de Deus, que apareceu em Atos 1, volta a aparecer em Atos 28 e 30. Paulo permaneceu nas mais distantes paragens do império, lá na capital, lá em Roma, pregando e ensinando acerca de Jesus Cristo. Paulo, o livro de Atos termina, bem como está terminando nossa aula, mas se Paulo fica preso 2 anos em Roma, isso vai do ano 60 até o ano 62. É nessa época, do ano 60 ao 62, preso em Roma, que Paulo escreve algumas cartas, como Filipenses, Colossenses, Efésios e
Filemão. Agora, eu fico encabulado, tem 5 minutos, eu fico encabulado com o conteúdo que Paulo escreve no momento em que ele está preso. Uma das cartas que Paulo escreve quando ele está preso é a carta aos Filipenses. E a carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Mas Paulo está preso. Mas até aconteceu um pouco, eu estou em casa, o sol ali, recebendo as pessoas e poder pregar a palavra, entendeu? Então ele está feliz porque ele está tendo um fim abençoado. Vamos ver o que ele diz a respeito disso. É? Vamos ver o que ele diz a respeito Então vamos ver o texto, vamos ver o texto. Capítulo de número... de Filipenses, né? Porque Paulo, Atos terminou quando Paulo chega em Roma. E aí mostra ele pregando e agora ele passa 2 anos, é o momento que ele está escrevendo essas cartas. Mas ele diz assim, no capítulo de número 3, né? Ele fala da plena confiança que ele tem em Cristo, tá? Ou melhor, eu quero voltar um pouco para eu lembrei de um outro texto, porque quando ele diz assim: quero que saibam, meus irmãos, que aquilo que me aconteceu tem servido, Filipenses 1 e 12, tem servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. De fato, verso 18, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então a alegria de Paulo não é que ele está em conforto, a alegria de Paulo é que o nome de Cristo está sendo glorificado através da vida dele. E caso continue vivendo no corpo, meus irmãos, eu terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos 2 lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, eu sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o progresso e a alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo transborde por minha causa. Paulo tem uma convicção de que ele não vai morrer ainda, por isso ele diz: eu quero estar com Cristo, quero estar com vocês, mas eu sei que permanecerei no corpo. Então ele sabe que não vai morrer ainda. Os 2 anos se passam e parece que Paulo faz uma 4ª viagem missionária, que a gente consegue deduzir de alguns versículos dos textos que ele escreve por último. Bom, se ele escreveu essas 4 cartas aqui no período da prisão, aí Paulo agora vai fazer uma outra viagem, parece ser aquela viagem que ele disse que iria à Espanha. Então ele vai nessa última viagem, é nessa última viagem que ele escreve a primeira carta a Timóteo, ele deixa Timóteo em Éfeso, vai mais adiante, não consegue voltar, então ele escreve uma carta para Timóteo, deixa Tito em Creta, escreve depois de passar por Creta uma carta para Tito, e aí ele chega em Roma. Quando ele chega em Roma, ele vai ser preso pela última vez. Não é o encarceramento de Atos 28, é outro encarceramento, é o último. Esse de Atos 28, como a Helena percebeu, foi um encarceramento mais Light, domiciliar. Mas o último encarceramento que ele tem em Roma, por volta do ano 65 ou 66 da era cristã, é um encarceramento a partir do qual ele escreve uma das suas últimas cartas, eu já vou terminando, que é a 2ª carta que ele escreve a Timóteo. Quando ele escreve a Timóteo, a gente percebe que o Senhor já revelou para ele que ele está perto de morrer. Se vocês lembrarem-se das pessoas piedosas que vocês conheceram na família, de avô, de avó, parente, quem quer que seja, vocês vão constatar uma coisa que reiteradamente aparece nos evangelhos e na Bíblia.
Essas pessoas piedosas foram avisadas, tiveram o privilégio de saber, às vezes até quem não é piedoso, mas os piedosos em especial, são avisados pelo Senhor, eles sabem o momento da sua partida, eles sabem quando está perto. Sim. E Pedro vai falar exatamente disso. Quando Pedro está escrevendo a sua última carta, Pedro diz: eu sei que já está breve o momento em que eu deixarei o tabernáculo deste povo. Pedro foi avisado também. Mas Paulo está no seu último encarceramento de Roma. Ele está num momento, num lugar onde possivelmente é muito frio, numa masmorra, num lugar muito gélido, sem o calor, sem o conforto necessário. Motivo que ele pede, né? No capítulo 2 Timóteo, capítulo 4, ele diz assim: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele é útil para o meu ministério. Marcos é aquele autor do Evangelho de Marcos, que ainda não é autor ainda, porque ele não escreveu nessa época aqui, mas que ele havia rejeitado na primeira viagem missionária. Ele já se retratou com João Marcos, porque em outras cartas, lá em Colossenses, ele já fala bem do João Marcos. Para uma igreja, eu recomendei João Marcos para vocês, etc. e tal. Ele já se reconciliou com João Marcos antes, mas aqui, né, parece que ele quer mais uma vez ver João Marcos. E aí o versículo 13 diz assim: quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade. Né? Então, é o último momento aqui, está passando frio, provavelmente. E no versículo de número 6 do capítulo 4, ele diz assim: irmãos, na verdade não tem irmãos, mas ele diz: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. 6. 2 Timóteo 4 e 6. Está próximo o tempo da minha partida. Então aqui, Paulo tem o entendimento de que ele não vai mais ser solto. De que ele já vai partir para estar com Cristo, que para ele não é tristeza nenhuma. Pelo contrário, Paulo foi um homem que só viu sofrimento na vida. Mas ele estava, apesar disso, alegre. Ele, em outro momento, disse para os seus opositores: ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Paulo foi açoitado com varas, Paulo 3 vezes sofreu naufrágio, várias vezes sofreu a quarentena de açoites nos membros 1. Ele tinha em todo o seu corpo marcas que podiam lembrá-lo de algum sofrimento que ele tinha tido por causa do Evangelho. Então, ele diz: já está próximo o tempo da minha partida. Verso 7 de 2 Timóteo 4. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora lhe está reservada a coroa da justiça, e o Senhor justo juiz me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua presença. Então, termina a segunda carta a Timóteo, e esse é um dos últimos, ou se não o último livro que Paulo escreve. E aí a gente mostra e vê aquilo que o Senhor havia revelado por meio de um homem chamado Ananias. Quando Paulo se converteu, o Senhor disse para Ananias: olha, Ananias, vai, entra na cidade, vai na rua chamada Direita, procura por um homem na casa de Judas, procura por um homem chamado Saulo, porque nesse momento ele está orando. Aí quando Ananias, lá na época da conversão de Saulo, disse: Senhor, eu não vou não, porque esse homem tem cartas enviadas pelo sumo sacerdote para prender crente. Aí o Senhor disse assim para Ananias: Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para pregoar o meu nome perante os gentios, e eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Isso o Senhor disse por meio de Ananias no começo da conversão. Paulo terminou a sua carreira, sofreu tudo que o Senhor havia permitido que ele sofresse, porque ele recebeu o quê? Poder.
para testemunhar. Ele terminou a carreira e guardou a fé. Então, aí no versículo 17 aí, de 2 Timóteo 4, fala assim, ó, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente